Aqueles que puderem abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Verso 1 e o verso 2 diz assim: chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e também os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Só para entender bem rapidinho, todos os publicanos e pecadores, todos. Verso 3 até o verso 7, o Lucas vai narrar aqui a ovelha perdida. Do verso 8 ao verso 10, ele vai falar sobre a dracma perdida. E o texto que nós queremos tratar nessa noite começa no verso 11, ainda em Lucas 15, disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou toda a fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos para apacentar os porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi-se, e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Fecha os teus olhos, por gentileza. Pai querido, Santo Eterno Deus, estamos na tua presença nesta noite. Queremos aqui, Deus, louvar, exaltar, engrandecer o teu nome. Pai querido, neste momento, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, a cada um daqueles que aqui está. Usa-me segundo a tua vontade, Espírito Santo, usa meus lábios, usa minha voz, usa-me segundo o teu querer. Que tudo aquilo, ó Deus querido, que já foi feito durante uma semana ou duas aí, seja hoje concluída para a glória, para o louvor, para a adoração do teu nome, somente do teu nome. Fica conosco, Deus, eu te suplico humildemente, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Como é bom estarmos na casa de Deus. Eu sei que a igreja hoje está com bastante visitante. A gente estava contabilizando por cima, aí tem uma média de aproximadamente 15 visitantes. Então, é provável que desses 15, muitos de vocês não me conheçam. Então, sou o Claudenir, eu congrego aqui na IAP, que é na Igreja Adventista da Promessa, aqui no Jardim Gramado, e acho que grande parte de vocês talvez tenha recebido a mensagem que eu mandei no meio de semana, convidando para vir ao culto. Então, fui eu sou o responsável, tá? Fico feliz por vocês terem vindo, eu não conheço grande parte de vocês também, mas eu sei que não fui eu quem te trouxe aqui, né? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para ouvir a voz, e não a voz do Claudenir, e sim a voz de Deus. Amém?
Meus irmãos, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o filho pródigo. O filho pródigo, sem dúvida alguma, é uma das parábolas, se não a mais conhecida de toda a Bíblia. Eu vou dizer assim que de todas as parábolas que Cristo contou, a parábola do filho pródigo é sem dúvida nenhuma a que mais hoje é pregada nos púlpitos por aí. Só que nós entendemos que a parábola do filho pródigo, ela não é a primeira parábola que fala sobre Jesus Cristo ou sobre o sacrifício ou sobre o amor do Pai. Porque ela vem acompanhada de outras duas parábolas, outros dois sermões que Jesus Cristo está transmitindo para o povo. O texto que eu li bem no comecinho, eu fiz questão de frisar que todos os pecadores e que todos os publicanos vinham para ouvir ele falar, para ouvir ele pregar, para ouvir a mensagem proveniente de Jesus Cristo. Mas observem vocês, meus irmãos, que quem vem é pecador e publicano. O publicano era o mesmo que o pecador, era uma pessoa que era rejeitado. E diz ainda no verso 2 que os fariseus criticavam Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele pregava para publicano e para fariseu. Isso era inadmissível para aquele povo. Fariseu ele não gostava de pecador. Você que aí está e eu que aqui estou, os fariseus não gostavam de nós, porque nós somos pecadores. Mas aqui de uma maneira ainda mais singular, quando a palavra diz que eram pecadores e que eram publicanos, era uma determinada classe de pessoas que diziam assim, nós não temos compromisso com a palavra de Deus, nós não temos compromisso com a lei de Deus. Então não era um povo pecador como nós, era um povo que estava sem comprometimento, era um povo que estava longe de Deus, era um povo que estava a par da sociedade judaica naquele momento. Ou seja, quando Cristo fala para esse povo, ele vai ser duramente criticado porque ele está acolhendo as pessoas erradas para falar do reino dos céus. Será mesmo que era o povo errado? Sabe por quê? Porque o primeiro verso da parábola do filho pródigo vai dizer que um certo homem, ele tinha dois escravos. Ele tinha dois serviçais, isso? Ele tinha dois amigos, era isso? Diz o texto que ele tinha o quê? Dois filhos. Ou seja, Jesus Cristo, quando vai retratar essas pessoas a quem Deus veio resgatar, ele diz assim, ele tinha dois, mas eram dois filhos. Como que você vê a Deus? Como que você enxerga a Deus? Quem é Deus para você? Talvez muitos de vocês vão dizer assim, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o soberano, e glória a Deus, porque Ele é tudo isso mesmo. Como que você começa a tua oração? Quando você vai orar, como é que você fala? Fala, magnífico, poderoso, Senhor, exaltado Deus, vim conversar contigo. É assim? Sabe como que a gente sabe quem Deus é de fato na nossa vida? É quando você coloca os teus dois joelhinhos no chão e fala assim, Pai, vim aqui conversar contigo. Hoje cedo na escola bíblica a gente estava falando sobre oração, né? Aliás, foi muito tratado, a gente gastou mais de meia hora falando só sobre oração na escola bíblica, a professora já estava ficando bem braba aqui com a gente. Mas é isso. É você saber com quem você está falando e ter uma tratativa diferente. Sabe, esse povo aqui, o fariseu, o escriba, essa turminha aqui que está reprovando Jesus Cristo, era essa turma que falava, grandioso, soberano, altíssimo Senhor Deus. Era um Deus Pai, mas não era um Deus Pai de contato, de intimidade. Era um Deus Pai biológico, era um Deus Pai. Quer ver só, eu vi outro dia uma pessoa dizendo assim, o fariseu tinha Deus como Pai, bem como um rebanho de bois tem os bezerros como o filho dele. O boi que é o pai de todos os outros ali, eles colhem o sêmen, eles colocam na vaca, e daí tem um monte de filhotinho. E daí o dono da fazenda fala, esse daqui é o pai de todos aqueles ali. Era mais ou menos assim que os fariseus viam Deus. Era um pai, mas um pai biológico, um pai que fez, que criou. Não é um pai de intimidade, não é um pai de amor, de contato, de afeto e de carinho. Não é esse pai que eles estavam acostumados a ter.
Por isso que eles tinham essa reverência tão gigantesca, mas tão grande, que impedia de ter intimidade com Deus, que afastava eles do carinho e do afeto do Pai. Não era papai, era o Criador. E isso nós precisamos derrubar por terra. Não que ele não seja, ele é Criador, Altíssimo, Soberano. Ele é um Deus magnífico. Só que acima de qualquer outra coisa, ele é o papai. Eu também falei hoje ainda na escola bíblica que quando Jesus Cristo chega na beira do mar da Galileia, Pedro tinha acabado de negar ele. Ele chega na beira do mar da Galileia, tá os discípulos no barquinho, pescando, não pegaram nada. Jesus Cristo já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Vem encontrar eles, os discípulos que fugiram. Ele chega na beira da praia, olha para o barco e fala assim: ô seus covardes, é assim que ele fala? Ô seus fujões, desertores, seus traíras, é assim que Jesus fala? João capítulo 21, ele fala assim: filhos, tendes alguma coisa para eu comer? É desse jeito que Deus nos trata. Filhos, filhinhos. Não interessa o que aconteceu contigo, não interessa quantas vezes você falhou, quantas vezes você vacilou. Ele ainda olha nos teus olhos e diz assim: filhinho, eu ainda estou aqui, ainda sou teu pai. Embora você tenha falhado, pecado, caído, eu ainda não desisti de você. Meus irmãos, esse contexto, ele é tão bonito, sabe por quê? Porque Jesus, quando ele vai pregar, ele vai falar primeiro das ovelhas e ele vai trazer um número bem exorbitante. Ele fala que um homem tinha 100 ovelhas, mas ele foi buscar uma. Depois que ele termina a parábola da ovelha, ele vem falar dos dracmas. E quando ele fala dos dracmas, ele fala: certa mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E agora ele diminui ainda mais, dizendo: um certo homem, ele tinha 2 filhos, e ele perdeu um. Então é interessante você notar como Cristo vai tratando, para que as pessoas entendam que ele é cada vez mais pessoal, cada vez mais particular, cada vez mais íntimo, cada vez mais na pessoa em si. Ele não trata a igreja de um modo amplo, o mundo de um modo amplo e coletivo. Ele trata cada pessoa como um indivíduo criado e feito à sua imagem e à sua semelhança. Ele lembra do nome de cada um de vocês. Ele sabe das lutas, das dores, das dificuldades, dos problemas, das aflições. Ele conhece cada lágrima que você derrama todas as noites na aflição, na dor, no pranto. O Espírito Santo colhe cada lágrima e coloca diante do trono de Deus, dizendo: aqui está o filhinho, o filho. Mas ainda mais, meus irmãos, hoje eu quero tratar com vocês, eu vi outro dia um livro, mas é antigo, do século 17, que dividia a vida do filho pródigo em 4 fases. E eu quero conversar contigo sobre essas 4 fases do filho pródigo. A primeira fase da vida do pródigo diz que o filho era feliz inconscientemente na casa do pai. Observe vocês que este jovem, ele está vivendo na casa do pai. Na casa do pai tem fartura, tem alimento, tem amor, tem carinho. Ele é útil, ele tem todo o afeto da família. Ele tem tudo o que ele precisa. Mas observem vocês que o filho ele não está feliz. Ou pelo menos ele acredita que não está feliz. Sabe o que acontece? Ele era feliz, mas ele não sabia. Essa é a dura realidade de muitos de nós que estamos na igreja. Quantas e quantas vezes nós olhamos para a igreja, nós estamos junto ao Pai, mas nós não achamos que estamos felizes. Eu vou passar já de uma maneira bem sutil para a segunda fase da vida dele, porque a segunda fase da vida do filho pródigo a gente vai demorar um pouquinho mais. Porque agora o filho pródigo, ele chega no pai, ele pede a sua parte da herança, e se você entende um pouquinho da cultura judaica, você vai entender que não era oportuno pedir a herança. O pai não tinha morrido.
Ele chega no pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. Primeiro, o pai estava vivo, e segundo, ele era o filho mais novo, ele não tinha direito da herança. Quem tinha direito da herança era o filho mais velho. O filho mais novo, ele recebia aproximadamente 1/3 da herança. Quando eram 2, né, porque o filho mais velho sempre recebia o dobro. Como eram só 2, ele vai receber 1/3, e o outro vai receber os outros 2/3. Agora imagine você, o pai, vendeu 1/3 da sua fazenda, pegou o dinheiro e falou, tá aqui meu filho, foi só o mais novo que pediu, o mais velho não pediu, então ele não precisou se desfazer do resto. Sabe o que esse filho está dizendo para o pai? Ele está dizendo assim, pai, não me interessa mais se você está vivo. Para mim, o senhor está morto. E a partir de agora, eu quero o que me pertence. Agora, eu já não me interesso mais pela tua vida. Eu não quero mais saber do teu amor, do teu afeto, do teu cuidado. Eu não quero saber mais do alimento que o Senhor me oferece, das roupas que eu uso. Eu já não quero mais saber de nada daquilo que você tem, a não ser do meu dinheiro. Ele trata como dele algo que de fato não era. Mas a segunda parte diz que o filho pródigo, ele era infeliz inconscientemente. Porque esse filho, ele vai para o mundo agora. Ele vai gastar o dinheiro dele. Esse filho, ele chega no mundo porque ele está insatisfeito. E observe vocês que a insatisfação, ela é um passo terrível para arrancar as pessoas da igreja, né? Eu não sei se vocês, quem aqui é nascido e criado na igreja, quando eu nasci, minha mãe e meu pai já eram da igreja adventista, então eu vivi essa fase da rebeldia, eu vivi essa fase onde eu queria viver mais, onde eu queria mais, onde eu achava que dentro da igreja não era o suficiente. Vocês querem ver só uma coisa? Lúcifer, quando ele está no céu, é um anjo de luz, ele está próximo ao trono de Deus, ok? Mas ele sente que ele pode mais, ele sente que ele quer mais. Ele tem tudo, mas ele está satisfeito com o que ele tem? Diz o texto que ele queria ser igual a Deus e estar acima dos outros anjos. Para ele, a posição dele não está boa. É insatisfação, é arrogância, o orgulho. Observe vocês ainda, meus irmãos, que no Éden não é diferente. Adão e Eva, eles têm tudo. Eles têm a presença de Deus em todos os dias. Deus vinha pessoalmente conversar com eles. Eles tinham o alimento, não precisavam trabalhar. Eles tinham a alegria, a satisfação, a semelhança, a imagem. Mas um dia, alguém faz eles entenderem que eles podem mais. Eu fico imaginando, talvez, as entrelinhas do diálogo. Talvez a cobra ali falando assim, Eva, aqui não é o paraíso, minha filha. É fora dos muros do Éden que você vai viver. Aqui, esse negócio cheio de regras, cheio de não faça isso, não faça aquilo. Aqui quem está mandando é Deus. Lá fora que você vai viver. O mundo acontece lá fora, as diversões estão lá fora. Aqui não é um lugar bom, porque lá fora sim, você vai ser igual a Deus. Lá fora sim você vai viver, vai se tornar conhecedora da verdade. E aí a Eva, numa cobiça e num entendimento, pensando assim, agora eu vou viver a vida. Ela toma do fruto e ela se alimenta do fruto e também dá para o Adão. A insatisfação, ela arranca quantas e quantas pessoas de dentro da igreja. Por você achar que aqui não é legal, por achar que aqui não é divertido. Eu vou falar assim de um modo bem rápido. Eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a me afastar da igreja. Eu congregava lá em São José dos Pinhais e com 12 anos de idade eu pensei, eu acho que fora da igreja é mais divertido. Eu acho que lá fora dá pra gente se divertir, vou conhecer a meninada, eu estava querendo conhecer umas meninas. Lá fora eu vou poder beber, eu vou poder fumar, porque na época era moda fumar. E aí eu saí da igreja, meus pais já não estavam tão firmes assim, e aí eu aproveitei e saí junto com eles. E de fato, meus irmãos, lá fora eu aprendi a beber, lá fora eu aprendi a fumar, lá fora eu aprendi a tocar violão e entrei numa droga muito mais pesada que foi o sertanejo, é uma droga muito feia essa. E lá fora eu comecei a fazer todas essas coisas, conheci umas meninas, fiquei com as meninas, e olha só a vida que eu comecei a levar.
um dia eu senti que eu não estava feliz. E sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou parar com tudo isso e vou voltar para a igreja. E vocês acham que eu consegui? Eu já estava com aproximadamente 17, 18 anos, já tinha curtido bastante, e eu me lembro que eu chorava no pé da minha cama, ajoelhado na beira da minha cama, falando assim, Deus, eu quero parar de fumar, e eu não consigo sozinho. Eu quero parar com essa vida, mas eu não consigo mais. Me ajuda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todas as maçãs que o diabo oferece são lindas, são bonitas, são brilhantes, mas absolutamente todas elas são bichadas, todas elas são podres. O diabo ele é estelionatário, ele oferece o que não tem. Em troca do prazer, ele te aprisiona no pecado. Em troca da diversão, ele bota algemas e grilhões que você não consegue se soltar. A Bíblia compara as tentações que Satanás coloca nas nossas vidas como o laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro era uma armadilha para prender a ave. Quando a ave sentava, aquilo prendia na pata dela e ela não conseguia mais sair. Você está entendendo que ele oferece diversão, mas em troca ele te dá algemas, que ele oferece alegria, mas em troca ele te dá tristeza, ele te oferece muitas e muitas coisas, e tudo que ele oferece é mentira, porque ele acaba te aprisionando. Glórias a Deus, eu consegui sair. Mas não fui eu sozinho não, foi Deus, foi o Espírito Santo que me arrancou daquela vida. Eu voltei para a igreja, eu estava com 21 anos, desde então eu nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Mas deu muito trabalho, foram quase 10 anos longe dos caminhos do Senhor. Com 17 anos eu comecei a chorar, parei com 21 anos de idade. Foram 4 anos chorando e eu não conseguia voltar para os caminhos de Deus. Mas observe, meus irmãos, outro dia eu preguei aqui sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, todo mundo aqui conhece, talvez recitado e decor, né? E aí eu falei para vocês, para aqueles que aqui estavam, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é a tradução que nós temos na nossa Bíblia, mas a tradução mais coerente seria assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E você vai perguntar, faz diferença isso? Faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, me deixa uma sugestividade de que tudo aquilo que eu quero, eu vou ter, porque nada vai me faltar. Quando na realidade, o que o salmista Davi está querendo dizer é que ele não tem tudo o que ele quer, mas ele não sente falta de absolutamente nada. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ainda que eu não tenha as coisas que eu desejo, ainda que eu não tenha tudo aquilo que eu busco, que eu quero, eu não sinto falta. Porque para mim, o meu pastor me basta. Ele me oferece tudo o que é necessário, o pasto ou o alimento, a água, a sombra, a proteção. De nada eu tenho falta, porque Ele está comigo e Ele me protege. Seja na luta, na adversidade ou na dor, o meu pastor está comigo. De nada tenho falta. Quando nós começamos a entender que de nada nós temos falta, já não interessa mais o que o mundo pode nos oferecer. Porque tudo que ele nos oferece é passageiro. Porque tudo que ele nos oferece são algemas. Nós precisamos entender que de nada nós temos falta quando Deus está conosco. O filho, ele era infeliz inconscientemente na casa do pai. Ou melhor, no mundo. Ele está feliz, infeliz, inconscientemente. Primeiro ele está feliz inconscientemente na casa do pai. Agora ele está infeliz inconscientemente na casa do pai. Mas sabe por que é inconscientemente? Porque a Bíblia diz assim que ele pegou todo aquele bem que ele herdou do pai, ele foi para uma terra longínqua e ele gastou tudo. Não é parte do que ele herdou, é tudo o que ele tinha. E como que ele gastou esse dinheiro? Foi aplicando em ações, foi comprando bitcoins, foi abrindo um salão, uma barbearia. Foi isso que ele fez? Não. O texto diz que ele gastou dissolutamente. Absolutamente diz respeito a gastar com prazeres mundanos. Ele foi para a prostituição, para a bebedice, ele fez a farra. Imagine vocês, as festas que ele não estava patrocinando. O que tanto ele não estava bancando? Ele tinha dinheiro, e não era pouca coisa. O pai vende parte da fazenda para dar para ele o dinheiro. E ele acha que aquilo é vida.
Sabe, quando nós achamos que isso é vida, o casamento já não nos satisfaz mais. Quantos e quantos têm caído em adultério? Quando nós achamos que isso é vida, a nossa vida com Cristo já não nos satisfaz mais. Quantos têm caído na bebida? Hoje à tarde, o Carlinhos e eu, a gente estava visitando uma família, e a mulher, ela trabalha no CAPS, ela trabalha com assistência social para pessoas que são dependentes químicos, e ela falou assim, quantas e quantas pessoas que eu não atendo lá? Quantas e quantas já não estão atolado? Ela falou que tinha uma mulher que saiu da pedra, do crack, mas ela trocou um vício pelo outro, agora está na bebida. Ela não consegue se desvencilhar mais disso. Vocês começam a entender que se você não está satisfeito com aquilo que você tem, o mundo lá fora é atrativo. E é exatamente isso que esse filho está vivendo. Ele está achando que tudo aquilo é diversão, que tudo aquilo é legal, que tudo aquilo é bom. E ele é infeliz, mas ele não sabe, porque ele é infeliz inconscientemente, longe da casa do Pai. Mas agora nós vamos para o terceiro ponto, porque o texto vai dizer que agora, no verso 17, caindo em si, ele pensou consigo mesmo, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, têm fartura, e eu aqui estou passando fome. Diz o texto que ele estava tratando de porco e sentindo vontade de comer lavagem. Para vocês que talvez não conhecem muito, ou para aqueles que conhecem bem a Bíblia, vai entender que judeu, ele abominava porco, né? Observe o que Jesus Cristo está falando, meus irmãos. Jesus está falando para publicano, para pecador, mas tem fariseu escutando. E Jesus está falando assim, esse filho, que é o filho do pai, ele agora está cuidando de porco. Era o pior serviço que tinha. Para eles, que eram judeus, era o pior serviço. E mais, está dizendo assim, ele não apenas está cuidando de porco, ele está sentindo vontade de comer a comida do porco. Ele está imundo, ele está desgraçado, e desgraçado é sem graça, sem salvação, ele está acabado, ele está algemado pelo inimigo. É isso que Jesus está falando daquele filho mais novo. Ele foi e curtiu a vida, e agora está no fundo do poço, está marginalizado, está jogado. Esse filho, ele está morto. O mundo usou e abusou dele, do dinheiro dele, dos bens dele, e agora chutou ele para o lado. Ele já não tem mais nada para oferecer para o mundo. O diabo já fez o que queria com ele. Agora é lixo. É isso que Jesus Cristo está falando para aqueles fariseus. Essa é a pessoa que está sendo retratada pelo Filho de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. Mas, meus irmãos, eu estava vendo outro testemunho um dia, esses dias, preparando essa mensagem, e eu vi um testemunho que me chamou a atenção. Um pastor, ele conta o testemunho dele, e ele diz o seguinte, há muito tempo atrás, ele era um empresário forte, bem-sucedido, e ele fazia várias viagens pelo país e tratava de negócios e estava ganhando muito dinheiro, a empresa estava crescendo, ele não era pastor nessa época, né? E a vida dele ia de vento em polpa, estava muito bem, os negócios iam muito bem, estava tudo dando certo. E um dia, nessas viagens que ele fazia, ele se hospedou num hotel, a equipe de funcionários dele, da parte administrativa de vendas, se hospedou com ele, e ele, sem ser avisado, resolveu entrar no banheiro, e quando ele entrou no banheiro, os colegas dele estavam em cima da pia do banheiro, cheirando cocaína. E aí ele olhou aquilo lá, os colegas, os funcionários, falou assim, cheira aí, é gostoso, é divertido, é bom. Ele, na curiosidade, experimentou, cheirou, e a partir de então, ele já ficou cativo. Ele cheirou a segunda vez, e a terceira, e a quarta, e quando ele viu, ele já não conseguia mais sair. Começou a mentir para a esposa, os filhos pequenos em casa, começou a dizer que ia para um lugar e ia para outro, que ia fazer uma coisa e fazia outra, que ia viajar e se internava na cocaína. Ele disse que já não tinha mais o que fazer, a vida dele já estava desgraçada, até o dia em que ele chegou na esposa dele, com as malas prontas, e disse assim, amor, estou indo viajar. E ele fez uma viagem
para as ruas de São Paulo, e essa viagem demorou 7 anos. Ali nas ruas de São Paulo, debaixo dos viadutos e das marquises, foi onde ele morou por 7 anos. Se drogando, se acabando, estragando a saúde e a vida. Ele ainda conta no testemunho que durante centenas de vezes ele dormia debaixo da marquise de uma igreja, lá no centro de São Paulo. Até o dia em que uma irmã estava saindo da igreja de madrugada, depois de uma vigília, olhou ele jogado no chão, olhou para ele e falou bem assim: se você não morreu ainda, é porque Deus tem planos para a tua vida. A partir daquele momento, ele sentiu que a vida dele deveria tomar um outro rumo. Ele se levantou, ele decidiu que não queria mais aquilo para ele. E ele começou a andar pelas ruas de São Paulo. E naquela mesma madrugada, às 6 da manhã, a filha dele, agora já adulta, dentro de um carro, parou no semáforo, abriu a janela do carro e olhou umas 10 vezes para aquele mendigo, com o cabelo todo encebado, com a roupa toda rasgada, mais de 15 dias sem tomar banho. Ela desceu do carro, olhou para ele e falou: papai, eu nunca desisti de você. Ela abraçou, ela beijou aquele mendigo maltrapilho. Ela internou ele numa clínica de recuperação. Ele mudou completamente a vida dele. E ele se tornou pastor daquela igreja onde ele dormia embaixo da marquise. Como que nós temos visto essas pessoas que estão jogadas, que estão marginalizadas? O que você tem feito quando você vê uma pessoa dessa na rua? Muitos e muitos vão dizer que não vale mais nada, que não vale nem a pena mais investir. Meus irmãos, Deus faz as coisas nas nossas vidas e a gente não entende. Quantas e quantas coisas aconteceram na minha vida e eu não entendia. Eu já achei que para a minha vida já não tinha mais jeito várias e várias vezes. Mas todas, absolutamente todas as vezes, eu senti a mão de Deus estendida para mim, dizendo: vem, filho, eu tenho mais uma oportunidade para você. Eu ainda não desisti de você. Ele ainda não desistiu de você, meu irmão. Você que está aqui nessa noite nos visitando, ele não desiste. Apesar das tuas dores e das tuas lutas, ele está contigo. Confia nele. Ele tem grandes coisas para a tua vida. E se você está aqui hoje, não é coincidência. É o Espírito Santo que te colocou aqui hoje. Ele quer restaurar a tua vida. Esse menino, esse filho, ele agora é infeliz. Mas ele sabe que ele é infeliz, porque ele é infeliz conscientemente longe do Pai. Quantos, talvez aqui hoje, sabem que precisam voltar para os caminhos do Senhor? Quantos aqui? Não precisa se manifestar, não. É apenas uma pergunta retórica. Será que você precisa voltar para os caminhos do Senhor? Eu não sei o que o Espírito Santo tem falado no teu coração durante toda essa semana, o que Ele está falando hoje no teu coração. Eu sei que grandes coisas têm para acontecer na tua vida. Só depende de você aceitar ou não o chamado de Deus, o chamado de Cristo para a tua vida. Esse homem, esse jovem, infeliz, sabendo da sua infelicidade, diz o texto que ele toma uma atitude, cai a ficha. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei, e vou conversar com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E no verso 20 diz: levantando-se, foi. Isso é importante, sabe por quê? Porque nós sabemos o que precisamos fazer, mas nós ficamos ensaiando e não fazemos. Nós sabemos que é necessário voltar, mas nós não voltamos. E a gente fala: amanhã eu volto.
Talvez um dia eu volto para os caminhos do Senhor, vai dar tempo. Eu não vou morrer antes, Cristo não vai voltar antes. Eu preciso voltar, mas amanhã eu volto. Amanhã eu vou cuidar melhor do meu casamento. Amanhã eu vou largar a bebida. Amanhã eu vou largar as drogas. Amanhã eu largo o sexo. Amanhã eu largo tudo de errado. Mas hoje não. Eu sei que preciso fazer, mas não vou fazer agora. Esse jovem disse que ele caiu em si. Ele ensaiou o que ele ia falar. E o texto diz que ele foi. E agora eu quero chamar a tua atenção. Sabe por quê? Porque a riqueza de detalhes de Cristo é impressionante. Primeiro, um ancião não corria. O texto diz que ele correu para receber o filho. Observe, meus irmãos. O texto diz que quando ele estava longe, ele foi enxergado pelo seu pai. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele homem, aquele pai, ele estava na varanda da casa, todos os dias, só esperando pelo filho voltar. O tema da mensagem, o tema do culto é Ele espera por você. Ele está esperando por você. Ele espera por ti. Ele espera você dizer assim, pai, eu quero. Pai, eu voltei, pai, eu vim, e agora eu vim para ficar. Pai, eu quero de novo sentir a tua presença na minha vida, eu quero mais de ti, eu quero estar de volta, sentir a intimidade. Pai, eu estou aqui novamente, me recebe. Olha que interessante, meus irmãos, o texto fala assim, que o filho chegou no pai, depois de tê-lo abraçado, depois de ter beijado, o filho disse assim, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O restante que ele ia falar o quê? Não deu tempo, faz-me um dos teus servos, porque o pai interrompeu, cortou ele, falou, cala a boca, filho, não me interessa o que mais você tem para falar, você já está aqui, você já voltou, era tudo o que eu queria, não precisa falar o resto, eu não vou fazer de você um escravo, um servo, porque você é o meu filho, é isso que você é, não precisa falar o resto. Você já reconheceu, é o que basta. Sabe, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós voltamos, mas nós achamos que a gente já não é mais digno. Mas o pai, ele nunca vai falar assim, a partir de agora eu vou te dar só metade das bênçãos, porque o outro ficou aqui comigo, você saiu fora, agora não tenho mais o mesmo carinho, o mesmo amor, não. Você fugiu do meu caminho. O pai nunca vai falar isso, o pai nunca vai dizer assim, eu te rejeito, não te quero mais, nunca, nunca, absolutamente. Ele sempre está de braços abertos para te receber. Ele não deixa o filho dele terminar, ele interrompe o filho dele e fala assim, pode trazer roupa, traz sandália, traz anel, mata um novilho cevado. O novilho cevado era um boizinho que eles tratavam pão e mel. Era um boizinho que eles faziam carinho no boizinho, para matar na data mais importante. Esse boi cevado, normalmente, ele era morto para fazer o casamento da filha, a filha virgem, a filha mais velha. Era um momento único, um momento especial para o pai, para a família. E ele fala assim, eu quero que você mata esse bezerro, este novilho, porque o momento é um momento sublime. O momento é um momento onde o meu filho, ele estava morto. Mas ele reviveu, ele estava perdido, mas foi achado. Esse é um momento único. O filho, ele chega na casa do pai, fedendo a porcos, e o pai o abraça. Ele chega sujo de lama do chiqueiro, e o pai o beija. Ele chega dizendo que ele não é digno de ser chamado filho, e o pai restitui ele à posição de filho, dá um anel, dá uma veste, dá uma sandália, e traz para dentro de casa, para dar um banquete que talvez ele nunca tinha comido na vida. Esse é o Deus que nós estamos aqui hoje falando. Mas sabe o que eu paro para pensar agora? Eu fico pensando, o que acontece depois de tudo isso? Eu nem vou falar aqui do filho que ficou em casa, tá? Hoje eu não quero falar dele, deixa o filho obediente para lá. Eu quero pensar no filho que fugiu de casa. Para pensar agora, esse filho, no dia seguinte, quando ele acorda, ele se assenta à mesa. E lembra do dia anterior, que ele chegou sujo, fedendo, maltrapilho,
ele chegou magro, faminto, talvez doente, e o pai deu de tudo para ele. Ele não era digno, não era merecedor, mas o pai deu. Ele não merecia um abraço, um beijo, mas o pai ofereceu. E agora o pai talvez chega e fala assim: filho, no dia seguinte, no café da manhã, fala assim: faz um favor para mim. E eu fico imaginando agora o filho olhando para o pai. Como é que você falaria não para um pai desse? Me explica? Isso é a lei de Deus. Jesus está falando assim para os fariseus: ninguém me obedece porque acha que vai ser salvo através da obediência. Quem obedece ao Pai, faz por gratidão, porque não consegue dizer não. Porque ninguém, absolutamente ninguém é digno da salvação. A graça você não ganhou porque você merece. Ei, você que está aqui e que está afastado dos caminhos do Senhor, você não é melhor que eu. Você não é pior. Nós aqui estamos todos no mesmo nível, todos nós somos filhos de Deus. E nem você e nem eu somos merecedores da graça. Porque quem oferece a graça para nós é Jesus Cristo, através da cruz, através da salvação, da redenção. Não somos dignos. Eu quero